você tem aí duas particularidades: o Brasil bombando como país escravista e, do ponto de vista do direito, essa modernização da escravidão. O que é a modernização da escravidão? Isso até eu falei na fala lá do Supremo. Você tem coisas fundamentais que têm que mudar. Por exemplo, eu vou dar um ponto só. A legislação do iluminismo era contra a tortura e a pena de morte. Até o Beccaria era contra a pena de morte, inaugurou isso, quem faz direito sabe disso, e a eliminar as penas de tortura. Pombal até copiou isso no Alvará e escreveu essa frase que, durante muito tempo, e como muitos historiadores portugueses e brasileiros e juristas, eu pensei que era uma invenção do Pombal. Ele disse: a tortura não funciona porque é o melhor método para inocentar o culpado forte e acusar o inocente fraco. Então havia uma ideia de que a tortura era um tratamento de pena degradante e incivilizado. A cadeia era o momento da autoridade pública sobre a punição corporal, sobre a justiça privada. Por isso que nas cidades velhas do Brasil, Goiás Velho, por exemplo, a cadeia está embaixo da Câmara Municipal, era a afirmação do poder público. Você extraía a justiça das mãos privadas, e que os proprietários de escravos nunca queriam abrir mão. Então, aí o Código Penal diz que não pode haver pena de tortura, acaba com pena de açoite, esse troço todo, e mesmo de trabalho forçado nas galés, como remador, que era uma coisa antiga. E aí diz que, mas para os escravos que forem acusados de crimes graves, pode. Por quê? Para os escravos pode. Porque você não ia pôr o escravo na cadeia. O escravo na cadeia aí ficava de férias, o senhor tinha prejuízo. Então, o que você precisava fazer para punir o escravo que tinha cometido um delito? Não é botar na cadeia, é açoitar brutalmente, que é a tortura, para aterrorizá-lo, porque um castigo público, aterrorizar ele e os outros, e depois, um mês depois ou 2 meses depois, ele estava lá na enxada de novo. Mas a ideia de pôr o sujeito na tortura, na cadeia, era absurda para o sistema escravista. Então, você teve que mudar a legislação penal. Mudou a legislação civil também. O Brasil era um país católico, de religião oficial católico. O casamento religioso valia casamento civil. Só que para os escravos, não. Isto é, o fato dos escravos se casarem, e tem muito casamento de escravo, às vezes tem demógrafo que estuda isso sem se dar conta disso, não tinha nenhum valor jurídico aquele casamento. Isto é, aquilo não formava um casal, não formava uma família. No sentido seguinte, a mulher podia ser vendida para um lado e o marido para o outro. Não havia obrigatoriedade dos cônjuges estarem juntos e, sobretudo, o pai e a mãe não tinham controle sobre a progenitura, sobre os filhos. Então, os filhos podiam ser vendidos desde que fossem grandinhos. Então, quando você tem uma família onde não há a garantia que o casal fique junto, nem que ele controle os filhos, não é família. E isso foi dito pelo jurista. Perdigão Malheiro, que é o grande jurista do Império, diz: casamento de escravo nenhum valor civil tem. Ponto. A Igreja se prestava a essa embromação para evitar a imoralidade lá dos casais e tal, mas não tinha nenhum poder jurídico. Então, esses são os elementos que eu chamo de modernização do escravismo. Evidentemente, isso vai criando uma contradição nos tribunais e nos Estados Unidos e no Brasil. Antes de estourar a Guerra Civil nos Estados Unidos, houve uma guerra civil jurídica, porque o sujeito morava no Alabama e tinha lá uma fábrica de tecido de algodão. Aí resolvia mudar para Boston para ficar mais perto do porto de embarque. E botar a fábrica lá, em Boston, ou em qualquer lugar do Massachusetts, e só trazer o algodão em rama e fabricar o tecido, enfim, e arrumar para exportar lá em
em Boston. E aí ele trazia os escravos já especializados. Ele chegava aí no Massachusetts e vinha o delegado dizer: "Oh, aqui negativo, aqui não pode ter escravo. A Constituição do Estado do Massachusetts não permite escravidão." Estou falando de um caso que aconteceu centenas, milhares de vezes com os estados nordistas e estados sudistas. E aí o advogado do cara, do proprietário, perguntava: "E aí, e o direito de propriedade? Não existe mais? Eu paguei por esse cara, está aqui a escritura. Vocês estão abolindo o direito de propriedade." Aquilo dava um rolo jurídico que foi subindo até o Supremo, nos Estados Unidos, a Corte Suprema, e acabou a Corte Suprema decidindo, em 59, que a escravidão era um direito, que o negro não tinha nenhum direito e tal. É uma decisão célebre, e aquilo precipitou a Guerra Civil. O que eu digo é que há uma contradição dentro da sociedade entre o escravismo e o direito, os princípios universalistas do direito, e isso era muito nítido no Brasil. Em 1831, foi proibida o tráfico negreiro para o Brasil, na lei, votada sob pressão inglesa pelo parlamento brasileiro. Veio uma lei ordinária que decretou: todo cara africano que entrar aqui no Brasil é livre na hora que pisou na praia, e quem o mantiver na escravidão incorre no crime de sequestro, com punição de cadeia de 2 anos. De 31 até 1850, entraram 700 mil, alegadamente, clandestinamente, de fato, na cara de todo mundo. Que chegava um cara falando africano, com escarificação no rosto e tudo, estava na cara que ele tinha acabado de chegar, e desembarcavam ali, mesmo na Baía de Guanabara até. Bom, esses 700 mil eram juridicamente, segundo a lei de 31, livres. Eles não eram escravos, eles estavam sendo sequestrados. Quando a lei foi abolida em 1850, a lei de 1831, para fazer uma lei que ia pegar, aí uma lei que proibia mesmo o tráfico, isso era a lei de 31, está abolida. Tudo bem. Então, os caras que eram donos dele, entre aspas, não podiam mais ser punidos por sequestro. Mas os caras tinham, os escravos, que não eram escravos, entre aspas, tinham que ser sido imediatamente livres, nem é alforriado, porque eles não eram escravos. Alforriado é alguém que é escravo juridicamente. Eles eram livres. Eles você dizer: "Ó, vai embora." E teve um delegado aqui em Bananal, aqui em São Paulo, que foi lá e disse, em 54, "Não, isso tudo aí é africano. Ou é gente que está aí, chegada há pouco tempo, e esses caras estão livres." Aí o Nabuco, pai, que era o ministro da Justiça, o Nabuco de Araújo, fez lá uma circular dizendo: "Não mexa nisso, que isso vai derrubar o país." E o Eusébio de Queiroz também tinha dito isso no Senado. Não mexe, se botar em questão a propriedade desses 700 mil, dos filhos deles e dos netos deles, porque se eles não eram escravos, o filho também não era e o neto também não era, você vai desabar, vai ter uma insurreição no país. Então, esses caras que entraram depois de 1831, era a imensa maioria dos escravos no Brasil a partir de 1870, por causa das gerações, que os escravos que tinham entrado como escravos legais da África tinham acabado de entrar em 31. A partir de 31, todo mundo que entrou, os filhos deles eram. O Luiz Gama, o Rui Barbosa, até num jornal aqui, fundado em São Paulo, o Nabuco, o Rebouças, tentaram lutar para os tribunais libertarem esses caras, dizendo: "Não tem que indenizar nada, esses caras estão sendo ilegalmente mantidos na escravidão." E o Luiz Gama conseguiu libertar uns 500 na base desse argumento. Ele redigia a petição e tinha um juiz abolicionistas que mandavam largar o cara, que eu digo de novo, nem alforriar. Mas 500 entre 1.500.000 que existiam, é uma gota d'água.
Quer dizer, os abolicionistas perderam, quando vem a abolição da escravidão no 13 de maio, é ainda como um presente do poder público, da coroa, quando é, na realidade, a perpetuação de um crime desde 1831. Está entendendo? Então, isso é uma especificidade da campanha do escravismo brasileiro no século XIX, é que a escravidão era imoral e ilegítima, mas ela já era ilegal e foi mantida ilegalmente sob gente livre aqui durante 50 anos. É esse que não se ensina na escola,